Mas vamos lá. Eclesiastes 1, ele nos ensina sobre a vaidade da vida sob o sol, né? Ou seja, sem Deus, onde tudo parece sem sentido e passageiro. Esse livro ainda explora uma busca por um significado e propósito, destacando aí a futilidade das relações humanas sem perspectiva eterna. Preparando o estudo, eu observei algumas anotações em que menciona-se que possivelmente não tenha sido o próprio Salomão que tenha escrito o livro de Eclesiastes, mas talvez um escriba dele, porque em alguns momentos do texto Então resolvi dá-se me a entender divertir e que gozar os o prazeres da escritor vida. ele fala de uma Mas terceira descobri pessoa, que isso né? também é ilusão. Ele começa se Cheguei à apresentando conclusão como de que o riso o rei, é né, o tolice, filho de Davi, e de que o prazer não e aí no serve para meio da nada. passagem a gente vai perceber que Procurei existe aí ainda umas descobrir qual a melhor maneira mudanças. de viver, É e interessante saber então que o resolvi me termo alegrar com Eclesiastes, ele vinho e deriva me de divertir. eclésia, né, que significa Pensei que talvez assembleia, fosse essa a igreja. melhor coisa que Então uma esse pessoa título pode fazer Eclesiastes, durante ele a sua pode ser curta vida entendido aqui na como Terra. aquele que fala a Realizei assembleia, grandes ou mais coisas. fácil, né, o pregador. Construí casas Então para nesse mim livro e fiz tem-se aí o plantações de Salomão como um uvas. pregador. Plantei Obviamente jardins ele e estava falando pomares, com todos os para tipos algumas de pessoas, árvores né, para frutíferas. passar esse conhecimento Também dele, e construí obviamente ele tinha açudes aí para as reuniões regar que as ele fazia com o plantações. povo para Comprei pregar a muitos palavra e escravos, também e para além trazer essas desses, palavras de tive conhecimento. outros, nascidos na Esse minha livro, casa. ele é atribuído a Salomão, Tive né? mais gado Esse e autor, ele mais reflete sobre a ovelhas do vida, a que busca de todas as pessoas que desilusões, moraram chegando em até uma conclusão de que Jerusalém tudo é antes de vaidade. mim. E por Também falar sobre ajuntei para isso, mim dá prata para e a gente ter ouro uma dos compreensão tesouros de dos que reis Salomão e não das escreveu terras que Eclesiastes no governei. começo do seu reinado. Homens e mulheres Ele cantaram para me deve ter escrito divertir, esse livro, e tive né, o todas as esclarecido mulheres sobre o que livro um no homem final pode da sua vida, desejar. porque ele parece um pouco Sim, exausto, né, de fui tudo que ele grande. viveu, de tudo que ele Fui mais percebeu. rico do que todos os que viveram em Ah, Jerusalém e antes de esse mim. termo da E vaidade, no nunca me hebraico, que é faltou hevel, sabedoria. ele tem uma Consegui tradução como tudo o que futilidade desejei. ou vapor Não e sopro. neguei a mim mesmo nenhum tipo de No prazer. contexto da Bíblia, Eu me sentia feliz com o ele meu apresenta como trabalho. alguém que fala para essa Essa era a minha assembleia, recompensa. discutindo esses temas sobre a vida e o Mas, propósito da vaidade. quando pensei em todas as coisas que havia Os feito versículos e de no 1 a trabalho 4, que tinha tido para vejam conseguir só que fazê-las, interessante, ele fala, as palavras do mestre, compreendi filho de que Davi, rei tudo de Jerusalém, aquilo que era grande ilusão. inutilidade. Não Que tinha nenhum grande inutilidade, proveito. não faz nada Era como sentido. se eu estivesse O homem, correndo o que atrás o do homem vento. ganha com o seu trabalho, Então que ele comecei a tanto se pensar esforça no debaixo que do é sol. ser sábio Gerações e no vêm e que é vão, ser mas a tolo terra ou permanece sem para juízo. sempre. Esse Por desabafo exemplo, de Salomão será que um rei nos pode faz, fazer nos alguma remete à coisa que seja ideia de nova? que ele já havia Não. vivido bastante, né, como Só eu falei há pode pouco, fazer o que fizeram os e que reis que muitas das suas reinaram antes experiências lhe dele. trouxeram dissabores e E frustrações, cheguei à chegando ao conclusão sentido de de que a arrependimento sabedoria mesmo, né, é e essa melhor do que a sensação de que tolice, nada valeu a assim pena. como a luz é melhor do que a escuridão. Eu tenho a impressão de que nesse momento Salomão devia estar passando por uma crise de identidade Os sábios ou uma podem ver depressão, para né? onde estão A indo, pessoa quando está mas deprimida, ela os não vê tolos sentido andam nas na coisas. escuridão. Mesmo que ela tenha feito Porém, eu sei coisas que o mesmo que acontece com tremendas os durante a sua sábios, vida, acontece que ela também com tenha os feito grandes tolos. realizações, ela olha para Aí eu tudo que pensei passou e ela assim, se sente um o nada, que né? acontece com os tolos vai Então, acontecer comigo eu coloquei também. até uma menção aqui Então, dizendo o o que seguinte: é que eu ganhei ninguém se sendo tão arrepende das sábio? coisas boas que tenha E feito, respondi, não é? não ganhei O nada. arrependimento ele vem também quando você percebe que Ninguém muito do que lembra para você sempre fez dos sábios, como foi, ninguém lembra dos tolos. No não sei futuro, se todos enganoso a nós palavra certa, seremos mas esquecidos. foi inútil porque Todos você olha para trás e fala, não morreremos, valeu a pena ter tanto feito os isso. sábios como os Dos tolos. versículos 5 e Por 7, isso, né, 5 a a vida 7, começou a não que valer falam, né, que o nada sol se para levanta mim. e se põe, Ela só me havia e trazido depressa ele volta para o aborrecimento. lugar, o vento sopra Tudo para o havia sul e sido vira para o ilusão. norte, dá voltas Eu e mais apenas voltas, havia seguindo corrido sempre o atrás seu do curso. vento. Ou seja, Tudo todas que eu as coisas são tinha e que havia repetitivas, conseguido com o meu tudo trabalho não vai valia nada ser para mim. renovado, mas Sabia que teria de tem deixar uma tudo para o citação rei que da ficasse física, no né, meu que lugar. diz, nada se cria, tudo se transforma, E ele poderia não ser é? um sábio ou Não um sei se é tolo. acho que é da Quem física, é que sim. sabe? E aí vamos lá. No Todos entanto, os ele rios vão seria para o o dono mar, de todas contudo o as mar coisas que eu nunca se consegui enche. com o meu E trabalho. ainda que sempre E corram ficaria para com lá, tudo né, que a os rios, minha sabedoria eles me deu voltam a neste correr. mundo.
E olha que interessante, isso nos Tudo faz é reforçar ilusão. a ideia de que Então, Deus ele tem o eu me domínio arrependi de ter sobre o trabalhado nível tanto das e águas, fiquei né? Ele tem o domínio sobre desesperado a por causa natureza. disso. Então os rios eles A correm para gente o mar trabalha com e o toda a mar ele continua sabedoria, ali naquele limite conhecimento e dele. inteligência para conseguir alguma O ciclo coisa da e vida ele é depois tem de deixar contextualizado com tudo a para sensação alguém de que que não nada fez será diferente, nada para não merecer importa o aquilo. quanto você se esforce. Isso também Aqui nos é versículos 8 a ilusão 10, e não está certo. todas as coisas trazem Nós canseira. O trabalhamos e homem não é nos capaz de preocupamos a vida descrevê-las. Os toda. olhos E o nunca se que é que saciam de ganhamos com ver, isso? nem os ouvidos de ouvir. Tudo o que O fazemos que na vida foi, não nos tornará a traz ser. nada a não ser E o que de preocupações e fato desgostos. se fará novamente, Não podemos não há nada descansar novo nem de debaixo do sol. noite. Haverá É algo tudo que se ilusão. possa dizer, veja, isso A é melhor novo? coisa Não, que alguém pode já fazer é existiu há muito comer e tempo, beber bem e antes se da nossa divertir época. com o dinheiro que ganhou. Aqui, nesses No dois entanto, versículos, compreendi que explica que a mesmo essas mesmice coisas gera vêm de uma Deus. fadiga mental e emocional. Sem Deus, A repetição das como experiências teríamos o que ruins comer? traz essa com sensação que de nos esgotamento e divertir? desesperança. Não há nada debaixo do Ele sol, dá sabedoria, oferece essa sensação de que conhecimento e nada vai ser felicidade às diferente. pessoas de quem ele Mas gosta. não existe aqui a intenção Mas de Deus mudança no faz com que processo. os maus vida trabalhem, é economizem como um e eco. ajuntem, a fim de Eu que já a repeti isso riqueza aqui algumas deles vezes. seja Se dada você às não gosta pessoas do de que quem está ele gosta recebendo, mais. observe o que você está emitindo. Tudo é ilusão. É Dos tudo versículos por 11 correr a atrás do 13, vento. que diz: ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel e Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus deu sobre os homens. Então, é estranho ouvir Salomão dizer isso, né? Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Eu acredito, inclusive, que entendendo que se foi um escriba a escrever, né, a repassar ali as palavras de Salomão, pode ter sido, inclusive, uma menção que ele fez sobre a capítulo experiência que Salomão 3. passou. Entendo eu, tá bom, gente? Isso é uma percepção Tudo minha. neste mundo Não tem sei o se seu vocês tempo. também têm a Cada mesma coisa tem a sensação. sua ocasião. Ele pode ter Há recriado tempo aí de nascer e tempo uma de morrer. experiência de Salomão, Tempo que de ele chegou no plantar e final da tempo vida de arrancar. cansado, Tempo de exaurido, matar na e verdade, tempo com de tanto curar. conhecimento que ele Tempo adquiriu, de e derrubar ele e fez tempo de muitas coisas construir. mesmo. Salomão, ele era Há expert tempo de em ficar triste saúde, e tempo de se em alegrar, tecnologia, em tempo de agricultura, chorar e construção. tempo de dançar, Nós já vimos isso em estudos tempo de anteriores. espalhar pedras e tempo E de ele chega no final ajuntá-las, dizendo, puxa, tempo de cansei, abraçar né? e tempo de afastar. Tão cheio de Há tempo de conhecimento que eu não estou me procurar dando e conta. tempo de perder, E tempo aqui, de economizar e esse tempo livro, de né, que foi tradicionalmente desperdiçar, atribuído a tempo de Salomão, rasgar e traz tempo essa de dúvida sobre a remendar, autoria, né? tempo de ficar calado Como eu já e falei tempo de falar. anteriormente. Há Nos tempo versículos de amar 14 e 15, e que ele tempo de diz, eu tenho odiar, visto de tudo que é tempo de feito debaixo guerra do sol, e tempo tudo é de paz. inútil. É correr atrás do O que é vento. que a pessoa ganha O que é com todo torto o não seu pode ser trabalho? endireitado. E o que está Eu tenho faltando visto não pode todo ser o trabalho contado. que Deus dá às pessoas As para que tentativas de fiquem mudanças, ocupadas. ajustes e acertos em nossas Deus vidas, marcou o tempo quando certo são para cada intensas coisa. ou penosas, Ele nos deu o elas desejo de nos dão essa entender as sensação mesmo coisas de que que já aconteceram os nossos e as que esforços ainda eles vão foram acontecer. inúteis. E Porém, aí serão não nos inúteis deixa também. compreender Principalmente completamente para o que quem ele tende a faz. desistir facilmente Então entendi ou que está nesta vida desacreditado tudo do que a ambiente pessoa da pode necessidade de fazer transformação. é procurar ser Você feliz percebe e que viver existe o algo melhor que a puder. fazer, só que Todos você nós está devemos tão comer e cansado de beber tudo que tem e aproveitar iniciado bem aquilo que que ganhamos com você o nosso percebe que é trabalho. inútil. É inútil Isso é um acordar mais um presente dia. de Deus. É inútil levantar da cama. Eu sei que tudo que Deus É inútil faz você dura para sempre. repetir Não o podemos processo, acrescentar nada, nem porque você tirar não tem nada. perspectiva de Uma mudança. coisa que Deus Esse faz é o local levar as onde pessoas a você se temer. encontra nesse momento e Tudo que observa que ao acontece ou redor que não pode sobrou nada para você. acontecer já aconteceu Eu quero antes. trazer para vocês aqui Deus faz com que uma Romanos coisa que capítulo acontece 5. torne a Não acontecer. sei, Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito,
o que a Aqui em gente Romanos encontra 5 fica é a mais fácil. maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente eu não faz, consigo compartilhar, acontece na hora que tem de Mas eu vou ler para acontecer. vocês. Aí cheguei à vou tentar conclusão ser de que rápido Deus aqui está pra pondo as gente pessoas à prova ter essa para compreensão. que elas Só um minuto. vejam que não são melhores do Observem que os que importante animais. que é esse estudo. Depois eu No convido fim das vocês contas, o mesmo a, que acontece com as a lerem pessoas novamente acontece com os Romanos capítulo animais. 5. Tanto Ele as diz assim: pessoas como os animais tendo sido, morrem. pois, justificados pela fé, O ser humano não temos leva paz com Deus nenhuma pelo nosso Senhor vantagem Jesus sobre Cristo, o animal, pois os por meio dois de quem têm de obtivemos respirar acesso para pela viver. fé e essa graça se na vê, qual estamos firmes. Tudo é ilusão, Assim, nos pois gloriamos tanto na um como o esperança outro da irão glória para de o Deus. mesmo lugar. Isto Não é é, só isso, mas também pó da nos terra. gloriamos nas Tanto um tribulações, como o outro vieram porque de lá sabemos que a tribulação e produz voltarão para lá. perseverança, a perseverança com Como é que caráter alguém pode ter a aprovado, certeza de que o o caráter sopro de vida aprovado, do ser humano vai para esperança. cima e que o Essa sopro de esperança vida do não animal nos decepciona, desce para a terra? porque o amor de Deus foi Assim, derramado eu no compreendi nosso como não há coração nada por meio do melhor do que a Espírito gente ter Santo prazer que Ele no nos deu. trabalho. Esta é a nossa recompensa. Não é interessante Pois, isso? como Você é que podemos observar saber que o que vai acontecer existe depois sim da uma nossa morte? esperança, existe sim um propósito. E Romanos 5, ele vem rebater essa frustração de Salomão. Continuando em Eclesiastes 16 a 18, ele diz assim: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso, ultrapassei a sabedoria, todos os que governaram Jerusalém antes de mim, e de fato eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Capítulo 4. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Então olhei de maior o novo para conhecimento, toda a maior o injustiça desgosto. que existe neste mundo. Vi Quando você muitos tenta sendo explorados e observar o maltratados. seu Eles dia a dia, choravam, ou as mas pessoas ao seu ninguém os redor, ajudava. e você Ninguém percebe os que tudo ajudava aquilo porque os que seus você perseguidores muitas vezes se tinham o poder do esforçou seu para lado. compreender, para Por isso, fazer, cheguei para a esta ajudar, conclusão. Aqueles que morreram são mais não deu em nada? felizes do que os que continuam porque você não vivos. observa que teve ali um Porém, resultado mais positivo, felizes do que né? Digamos todos assim. são aqueles que ainda não Se eu estiver nasceram errada, por favor, me e que corrijam, ainda não gente. viram as Mas é injustiças frustrante que há quando você neste mundo. observa um Também cenário descobri em que por que você as pessoas se esforçam se doou tanto para ter tanto, você sucesso no fez seu tanto trabalho. para É porque elas querem transformar ser aquela mais do que os situação. outros. Mas tudo Você é aconselhou ilusão. tanto uma pessoa É tudo para que como ela fosse correr atrás do transformada. vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto e não de tem- não cruzar deu os resultado. braços e passar fome até É morrer. exaustivo demais, Pode não é? ser. É cansativo. Mas é melhor ter pouco Quando numa você das mãos, se com dirige a um paz de filho, por espírito, exemplo, do que e estar sempre orienta com as e duas mãos explica e cheias de fala, trabalho, e tentando você observa pegar que o aquela vento. criança ela é obstinada, Descobri que na não é? vida Ela é existe mais uma teimosa, coisa ela é que não vale a desobediente. pena. É muito É o homem frustrante, viver sozinho, não é verdade? sem amigos, sem Muitas filhos, vezes dentro sem de um irmãos, relacionamento conjugal, sempre trabalhando que você e nunca está ali satisfeito falando com com a outra riqueza pessoa, que tem. tentando convencê-la de que Para que é que ele trabalha tanto, a razão precisa ser deixando de trazida à aproveitar tona, as não é coisas verdade? boas da vida? A situação real precisa ser Isso também reconhecida. é E ilusão. aquela pessoa, na É teimosia uma triste dela, porque maneira de viver. ela está defendendo É melhor haver o próprio dois quadrado, do que um, porque duas resiste pessoas trabalhando juntas podem a uma ganhar boa muito conversa, mais. resiste a um Se bom uma delas senso. cai, a É outra difícil ajuda a demais, se gente, é levantar. penoso. Mas Então, se alguém está nós não sozinho estamos e cai, isentos de cometer fica erros. em má Veja, situação a porque decisão não de tem ninguém que o arrependimento ajude a se ela é livre levantar. e pessoal. Se faz frio, É importante dois nós podem dormir reforçarmos isso. juntos e se Todos nós esquentar. cometemos erros, Mas um mas você sozinho, decidir se como é que vai se arrepender esquentar? e voltar atrás Dois e homens buscar uma podem correção resistir a um ataque e que fazer o derrotaria um ajuste, deles se estivesse é uma sozinho. decisão pessoal. Uma corda de 3 Você não cordões consegue obrigar a é outra difícil de pessoa. arrebentar.
O a moço seguir a pobre, sua mas sábio, orientação. vale mais do que Você o rei pode ensinar, velho mas você e não sem pode abrir a juízo cabeça que já dela e não enfiar aceita dentro dela. conselhos. Porque se ela continuar Um com essa homem pode muito obstinação, bem essa sair da teimosia, essa cadeia dureza e de se tornar o coração, rei do seu não país, adianta. mesmo Por tendo isso, por mais nascido que a gente se pobre. esforce para Eu pensei convencermos em alguém sobre o todas as erro, pessoas que não vai vivem neste adiantar de mundo nada e se ela mesma imaginei não que admitir que ela existe precisa entre fazer. elas, em algum lugar, um por moço fim, que tomará o lugar do rei. Eu tenho aqui O número algumas de pessoas que o rei colocações sobre o que a governa Bíblia é fala muito sobre o grande. arrependimento. No entanto, quando O deixa de ser arrependimento rei, significa mudança de ninguém direção. é agradecido É pelo que ele abandonar o fez. pecado e o É erro e tudo escolher seguir a ilusão. Deus. É O tudo como arrependimento correr significa atrás do mudança de vento. coração, que envolve a transformação interna. É uma mudança de atitude, é uma intenção em relação ao Tirou o som. perdão. Eu vou só Fechou de novo, Clau. Tá fechadinho o som. Ué, por que ele tá fazendo isso? Esse menino. Desculpem, pessoal. Eclesiastes, capítulo Ok, 5. vou só repetir a mudança de coração, então. Tenha O cuidado arrependimento quando gera for ao mudança no templo. coração porque Não envolve uma ofereça o transformação seu interna sacrifício como fazem os e uma tolos, mudança também de que nem atitude e sabem que intenção em não estão relação ao fazendo isso pecado da e a maneira Deus. certa. Ele gera um Vá pronto para reconhecimento, né? O ouvir e arrependimento obedecer gera um a Deus. reconhecimento de Pense bem antes pecaminosidade, de falar. que a pessoa E não reconhece faça a que Deus pecou, que nenhuma errou, promessa que apressada. cometeu um engano e Deus que ela está no precisa da céu ajuda de e Deus você para mudar a vida dela. aqui na terra. O Portanto, arrependimento, fale ele pouco. gera também uma dor Quanto pelo mais você se pecado. preocupar, O verdadeiro mais pesadelos arrependimento terá. inclui E tristeza quanto mais e você passar falar, e pesar, né? mais Por tolices ter dirá. ofendido a Deus como o pecado. Assim, quando você fizer O uma pecado, ele promessa a Deus, traz pra cumpra gente esse logo peso, essa sabe? promessa. Ele não gosta O de arrependimento tolos. verdadeiro do Portanto, pecado é quando faça o você que olha prometeu. para algo que você tenha feito É melhor não prometer nada e isso do te que fazer dói uma a ponto de promessa você e não dizer: cumprir. eu magoei o meu Não Senhor, deixe que as suas eu próprias entristeci a Deus palavras com o esse façam erro que eu pecar. cometi. Assim, Esse você não sentimento, terá de ele dizer é ao de sacerdote arrependimento. que o que você E queria Deus, dizer ele não era conhece o bem nosso aquilo. coração, ele sabe Para que quando nós fazer estamos Deus sendo ficar genuínos no irado com nosso você? Por que pedido deixar de que ele perdão. destrua as coisas E que ele, você como diz a palavra conseguiu de com o Deus, seu trabalho? nos perdoa e esquece Mesmo o nos nosso seus erro. muitos sonhos, Ele esquece o em nosso pecado. todas as suas ilusões e em A tudo única que pessoa que disser, fica te lembrando o você tempo deve todo temer sobre a o erro que Deus. você cometeu no passado, erro esse que já foi perdoado, é o inimigo. Satanás, o tempo todo, ele aponta o dedo para você te acusando, Não fique admirado fazendo quando você se você lembrar de notar em coisas algum ruins para lugar que o você se governo entristeça fazendo e ele injustiça, quebre sobre você perseguindo uma os alegria pobres que Deus já e te trouxe. negando os direitos Então, se deles. isso acontece, não Pois permita. cada autoridade é Dê protegida um grito de pela que liberdade. está Diga, acima em nome dela. de Jesus, E as duas esse pecado já são foi confessado e perdoado. acobertadas Deus pelas já não se lembra mais autoridades dele. superiores. Então, você não Elas pode me trazer dizem: isso à tona. toda a gente tira Esqueça. proveito da terra, mas O o rei arrependimento traz depende também uma daquilo que confissão e busca de recebe das perdão, né? A colheitas. pessoa que confessa os seus pecados a Quem Deus, ela ama o busca dinheiro nunca o perdão de ficará Deus. satisfeito. Busca Quem viver em tem a comunhão ambição com de Ele, ficar em rico paz. nunca terá O tudo o que arrependimento quer. traz um esforço de mudança. Isso também é E ilusão. não só isso, né? Uma mudança Quanto mais momentânea, mas rica é a um pessoa, compromisso contínuo mais de bocas tem abandonar para o erro alimentar. e viver E o de que ela acordo ganha com os com isso é princípios que apenas Deus tem. saber que é rica. O arrependimento O traz uma trabalhador pode ter confiança pouco em ou Jesus muito Cristo. para comer, mas Ele é pelo baseado menos na dorme fé. bem à noite. Na fé em Jesus como Porém, nosso o rico Salvador se preocupa e nessa tanto com as crença coisas de que que Ele possui pode que purificar nem e consegue transformar a dormir. nossa vida. Eu E tenho por visto fim, eu neste queria mundo esta trazer para coisa vocês triste. aqui Algumas pessoas economizam uma dinheiro música. e Eu sofrem gostaria que com isso. vocês Perdem ouvissem com tudo no carinho mau essa negócio música. e assim não Se deixam for nada possível, para os filhos. para tudo que você está Como fazendo entramos neste e, mundo, assim também saímos, e ouça isto é, essa sem nada.
essa música. Apesar de Tenho todo o certeza nosso que Deus vai falar trabalho, muito ao seu não coração, podemos amém? levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Eclesiastes, capítulo 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão. E não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um enterro decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida. Mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolices fizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões, vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte?
Uau, essa música, ela fala muito, né, profundamente, assim. E não sei se vocês já conheciam, mas ela me traz sempre uma esperança, sabe? Me traz de volta ao entendimento de quem eu sou e quem Cristo é em mim. Amém? Pai querido, eu quero te entregar essa manhã. Quero te entregar toda essa palavra de conhecimento que o Senhor trouxe para nós. Eclesiastes, capítulo Para que o nosso 7. coração esteja repleto da tua vontade, da tua limpo graça, da tua vale bondade. mais do que o perfume mais Que a caro. esperança, Senhor, O dia no da novo morte dia, é melhor nos do que traga, o dia Senhor, do o nascimento. alento, a É capacitação, melhor ir a uma casa onde há sabedoria, luto graça. do que ir a uma Nos traga, casa Senhor, a onde há inteligência festa. que Pois precisamos, onde há luto, o lembramos que um dia discernimento também que vamos devemos morrer. ter, E os vivos nunca que nos devem traga, esquecer Senhor, os isso. resultados ao final do A dia, tristeza é melhor para do que que o olhemos riso, para tudo aquilo pois a que foi tristeza feito faz e o rosto possamos ficar dizer, abatido, Senhor, mas torna muito o coração obrigado. compreensivo. Que possamos olhar Quem para só tudo aquilo que pensa em se aconteceu e divertir é dizermos, tolo. até aqui Quem é nos ajudou sábio o Senhor. pensa também na morte. Não importa É melhor se foram ouvir a repreensão de momentos de um sábio arrependimento do que escutar elogios ou de de um tolo. crescimento, A mas que risada dos saibamos touros que é tudo como os estalos de coopera espinhos no fogo, não juntamente quer para dizer para o nada. bem daqueles que te amam. Quando o sábio usa a Todas as violência, ele coisas se na nossa torna vida tolo. cooperam Quem juntamente. aceita suborno Se estivermos estraga debaixo o da seu tua caráter. Mão, O se fim de uma estivermos coisa vale debaixo mais do que da o seu começo. obediência, de A ouvir a pessoa tua voz e paciente seguir é aquilo que o melhor do Senhor que a tem. orgulhosa. Porque a tua palavra diz que os teus Controle pensamentos são sempre o bons, seu gênio. são agradáveis É a nosso tolice respeito. alimentar o Por ódio. isso, Senhor, Nunca não pergunte, permita que nós, por que será nós que caiamos antigamente tudo era melhor? Essa num pergunta volume, não é num inteligente. redemoinho Todos de- neste mundo de devem ser arrependimentos pelos sábios. desgostos que Ter aconteceram na nossa sabedoria vida, é mas tão que bom nós como estejamos receber uma firmes e herança. fortes A na sabedoria tua promessa é melhor de do vida que o eterna. dinheiro. A Que vantagem aqui da tudo é sabedoria passageiro, é que ela mas conserva a que nós vida da estamos gente. voltando para casa em breve. Pense no que Deus Nós faz. estaremos juntos, face a face, Quem para pode contemplar, endireitar o que Senhor, ele a tua fez beleza, torto? para contemplar, Senhor, a tua presença, a tua paternidade, Senhor. Obrigada, Deus. Quando as Abençoa cada coisas pessoa que correrem está bem, aqui, fique ouvindo essa contente. palavra. Quando as Que o dificuldades Senhor chegarem, penetre lembre profundamente disto. nos É corações Deus e quem traga para manda elas tanto a felicidade esperança, como as dificuldades. esperança E agora, a gente nunca esperança para a sabe o que vida vai eterna. acontecer amanhã. Que o Senhor enche esses corações A minha vida de tem bondade, sido uma ilusão, de amor, mas nela eu tenho de visto de compreensão, tudo. de Há pessoas boas que sabedoria, morrem e há pessoas discernimento, más que de tudo continuam aquilo a que o viver Senhor a sua vida errada. ao ponto, Senhor, Por de que isso, quando as não coisas seja bom acontecerem nas demais, nossas vidas, nem sábio demais, quando tudo aquilo que nós que projetamos, você iria se sonhamos, destruir? idealizamos, mas venha também não sobre seja nós mau demais, nem tolo esse amor demais. tão Por que intrínseco você iria morrer antes do entre nós tempo? dois seja tão Evite grande tanto uma que nós coisa não como a consigamos outra. saber se Se você tudo temer aquilo a que Deus, aconteceu para terá nós sucesso foi em porque nós tudo. desejamos ou foi porque A o Senhor sabedoria sonhou pode fazer primeiro pra mais gente? por uma pessoa Obrigada, do que Deus, 10 que a tua prefeitos palavra é juntos maravilhosa. podem fazer por uma Em nome de cidade. Jesus. Amém. Não existe no mundo ninguém que faça Então, sempre pessoal, o está que é aberto aí o direito microfone. Quem quiser e que falar, nunca erre. comentar, fazer uma oração, Não fique fiquem à vontade, escutando por tudo favor. que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos Amém. outros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Eu usei a minha nós te sabedoria adoramos para e te examinar bendizemos. tudo isso. Obrigada pela Estava vida, pela resolvido a ser esperança, por sábio, esta manhã, por esta mas não palavra. conseguia Obrigada. alcançar a sabedoria. Eu peço ao Senhor que Como é que alguém venha em pode nosso descobrir coração, o sentido das coisas que venha nas acontecem? Isso nas é nossas profundo vidas, demais nos para nossos nós. lábios, como dizia Muito Davi. difícil Abre os de meus entender. lábios, Senhor, e a minha boca proclamará Mas o teu eu louvor. resolvi estudar e conhecer Nós sabemos, as coisas. Pai, que Estava Davi foi o decidido pai a de encontrar a Salomão. sabedoria e a achar E eu as peço nessa respostas oração para as que minhas nós não perguntas. venhamos entrar Queria num looping, saber por que a maldade looping e a de falta de juízo desesperança são loucura. e de com o Eu coração encontrei uma amargurado, como coisa nós que percebemos em muitas é falas de mais Salomão no final da amarga sua do que a vida. morte.
talvez por ter se envolvido com muitas mulheres, talvez por ter se envolvido com muitos deuses, com muitas práticas erradas. Uma rede para pegar Ele você. talvez até tentou converter o coração delas, talvez até ele O homem que agrada a Deus falou consegue do fugir Senhor, dela. mas não pecador, houve não. êxito, não houve Eu descobri uma isso devolutiva pouco a pouco, quando procurava boa, respostas não era o que para ele as minhas esperava. perguntas. Mas como diz a tua palavra, Procurei que foi outras lida aqui em respostas, Romanos mas não 5, encontrei nenhuma. nós, Entre Senhor, 1000 nas homens, tribulações encontrei queremos um que eu estar poderia respeitar, alegres, mas entre nas as aflições, mulheres que elas não sejam achei motivos de alegria, porque elas tudo são que porque o aprendi Senhor se nos resume corrige. nisto. E se o Senhor nos Deus corrige é nos porque fez nos ama. simples e E direitos, aqui fala a respeito mas de que nós é toda complicamos tribulação, tudo. ela produz perseverança, e a perseverança aprovação, e a aprovação esperança. E a esperança não causa decepção, porque o amor de Deus foi derramado, e que nós venhamos entender que tudo que nós fazemos nessa terra é para o Senhor. Então, se nós falamos da tua palavra e isso não deu fruto, isso é para a tua glória. Se nós falamos e deu fruto, é para a tua glória. Colossenses 3:23 diz que tudo quanto nós fizermos, que nós venhamos fazer de todo o nosso coração, como que para o Senhor, e que nós venhamos entender que não é para nós, como diz o Salmo 115, é para o Senhor, e que o nosso coração venha se alegrar no Senhor, que nós não venhamos ser tomados no final da nossa vida pela fala dos outros, assim, que não estão na tua presença, 8. que não deu certo. Os que não deram certo, que eles não venham contaminar o nosso coração com tristeza, com decepção, mas que nós venhamos contaminar o mundo com a tua palavra, com o teu amor e com a tua esperança, como foi lido aqui em Romanos 5. Então eu te peço, Senhor, que no final da nossa vida não seja vã, não seja vã o nosso trabalho, como diz a tua palavra, que não é vão o nosso trabalho. E que nós possamos ter essa esperança, essa perseverança na tua presença, porque o Espírito do Santo habita em nós, pode reclamar do que ele faz. e ele é Enquanto você obedecer mais às sábio do ordens que dele, todos nenhum os tempos, mal lhe acontecerá. porque na verdade A também, pessoa que tem Senhor, nós sabedoria somos como um sabe sopro, como foi dito quando no dia agir. de ontem. E o Senhor é Existe um eterno. tempo certo E a eternidade e um foi modo colocada certo dentro de fazer nós. cada coisa. E nós estamos nessa busca Mas por o ti, nosso Senhor. grande Dia após problema dia nós é que não queremos o sabemos o que Senhor vai em nós, acontecer amanhã. para nos dar E não há esperança, ninguém que possa para nos dar um contar. futuro, Ninguém futuro pode dominar maravilhoso. o vento, Nós te nem adoramos segurá-lo. e esperamos Assim somente em também ti. ninguém Obrigada pode por este evitar a dia, nos morte, guia. nem Peço ao Senhor deixá-lo que dê para ordem outro aos seus dia. anjos para nos guardar, nos curar das nossas feridas, quer sejam físicas, emocionais, Nós temos de espirituais, enfrentar essa batalha. tudo que há em E nós, não há qualquer jeito de pedacinho de escapar. treva que ainda habite em nós, que o Senhor Eu venha com a vi tua tudo luz isso e quando nos pensei limpe. nas É o que eu coisas te que peço. acontecem Obrigada, neste Pai. mundo. Amém. Houve um tempo Pai, nós em queremos que te alguns louvar, Senhor. tinham poder Eu e outros estou muito feliz sofriam, por essa música, dominados por eles. porque hoje em dia Eu só vi se o fala enterro do de eu, pessoas más. até Na nas volta músicas do cemitério, evangélicas. notei que eram Mas na verdade, elogiadas. o vilão E somos isso na nós. mesma cidade onde haviam feito mal. Perdoa-nos, ó Deus, Isso também porque é muitas ilusão. vezes, quando Por pecamos, que será que as pessoas cometem a gente crimes com endurece o tanta coração como facilidade? Salomão. É porque os criminosos não são castigados logo. Não há desculpas. Um criminoso pode cometer 100 Quem é bom em crimes e desculpa não é continuar bom a em mais viver. nada. Sim, eu Nessa sei manhã, que dizem, traz o Techuvá se você temer a a esse Deus, tudo lhe correrá bem. Pai, Mas traz não o correrá Techuvá. bem para os maus. A Traz vida deles decanto, passa recanto, como a rabassai. sombra. Morrerão jovens porque não quebrantamento. temem a Deus. Pai, o Senhor só vai fazer mandar abaçar o avivamento se houver o Techuvá. Mas isso não tem sentido. Pai, a letra dessa Vejam o que música acontece fala no mundo. Muitas vezes os Vamos bons parar. são Nós castigados temos e não que os parar maus. de E nos os maus são autoenganar. premiados e não os bons. A religiosidade, ela mata. É o que digo. Mas eu profetizo. Isso também é ilusão. Chega de religião. Por isso, estou hoje, convencido nós de que mulheres que devemos estamos nos aqui, divertir
quando Porque o todos único saírem de prazer que casa, temos nesta vida a é gente comer, possa se beber ajoelhar e e nos dizer: divertir. Pai, Podemos eu tô fazer pelo vivendo menos isso enquanto de trabalhamos aparência. durante a vida que Deus nos deu neste eu estou mundo. vivendo, Senhor, uma mentira. Todas as vezes que tentei me tornar sábio Pai, e entender o que acontece no neste dia que eu mundo, fiz isso, Pai, eu compreendi que a chorava gente tanto. pode ficar acordado Sabe o que é que a dia igreja e está noite precisando? Chorar de e mesmo arrependimento. assim nunca será capaz de Chorar de entender o que arrependimento. Deus faz. Sabe, Deus, eu tive uma visão, Por eu tenho mais que a intimidade gente de se compartilhar com as minhas esforce, irmãs, nunca entende. e no Brasil Os inteiro, sábios podem dizer várias que pessoas se conseguem compreender, ajoelhavam, mas na verdade se eles ajoelhavam também não nas entendem. ruas, pedindo perdão pelo pecado da nação, pedindo perdão por tanta coisa de Cantorebassai que a igreja brasileira permitiu acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai. E esse avivamento está começando aqui nesse grupo. Esse avivamento está começando aqui nesse grupo. Porque, Senhor, essa palavra, se ela não amolecer nossos corações, ela não vai amolecer mais ninguém. Que isso entre no nosso DNA. Que isso entre na nossa alma, no nosso espírito. Mandará calabaste rebios. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós todas aqui estamos aquém, a começar de mim. Pai, o Senhor tem me requerido algo muito forte. Eclesiastes, E às vezes eu falo, Senhor, eu não capítulo dou. 9. Mas Deus, eis-me aqui. Eu não vou me Eu calar. pensei bastante e me Eu tenho orado, esforcei Pai, pelo para Brasil. entender tudo Eu isso. tenho orado por E Brasil. cheguei Porque à o Senhor disse, conclusão de que Deus Angélica, controla o que as pessoas eu sábias não e preciso de honestas muita fazem, gente. e até o amor e o ódio delas. Andai, candei, Ninguém bolstecai. sabe do que vai Se acontecer cada no mulher futuro, aí em São mas Paulo, isso não faz ou nos diferença. estados que elas estão, Pois a se mesma coisa acontece posicionarem, com os honestos Deus e vai os fazer um desonestos, ribuliço. os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus Isso e os que aconteceu na não Bíblia. adoram. A O mesma Senhor coisa não precisa acontece de com quem muito, é eu preciso bom de e 12. com quem é 12, pecador, com a 12, pessoa que faz que juramentos simboliza o e com a que não autogoverno. faz. Da A Bíblia, mesma o número coisa acontece com 12, todos. autogoverno. E isso é o Dá-nos pior de autogoverno, tudo que Senhor, sobre as nossas acontece neste emoções, mundo. sobre a O nossa coração das casa, pessoas está sobre os cheio nossos de filhos, maldade e de loucura. sobre E de repente, remandava sol, elas morrem. os nossos Mas, negócios. enquanto se vive Pai, neste mundo, existe muito alguma obrigada por esta manhã. esperança. Porque Continua é melhor abençoando a ser um Claudinha, cão vivo do que ela um se leão levante aí no morto. estado dela, Sim, que ela não cale a sua os boca, vivos sabem nenhuma que vão dessas morrer, mulheres. mas O os Senhor vai mortos fazer não arder sabem um nada. derrebaçai Eles não no vão coração receber dessas mais mulheres, nada e estão uma vontade completamente tão grande, Senhor, de esquecidos. fazer uma Os techuvá, seus de amores, se os seus ajoelhar, ódios, as suas chorar paixões, e tudo clamar isso morreu pelas com suas eles. famílias, pelos seus Nunca mais esposos, tomarão por parte tudo naquilo aquilo que que é acontece neste necessário. mundo. E comece esse avivamento hoje, em Portanto, nome de Jesus. vá em frente. Gratidão, irmãos. Coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite Hoje a foi vida com a rapidinho, né, mulher gente? que você Eu fiquei com ama. medo de perder a hora, então Pois acabei isso acelerando é um tudo pouquinho. que você vai Mas eu receber espero pelos seus que trabalhos nesta essa vida palavra tenha dura que entrado Deus nos lhe deu. corações e que nós possamos refletir aí durante o dia. Na verdade, Tudo que você sobre tiver de fazer, faça o melhor que puder. tudo Pois aquilo, no né, mundo dos que mortos não se faz nada. acontece na nossa E vida. ali não existe pensamento, E se está acontecendo nem alguma coisa conhecimento, ruim, nem estranha, de sabedoria. modo que não te agrade, E é muda pra o lá que ciclo, você vai. sabe? Tenta pegar outro caminho, né? Repetindo lá o dueto, eu gosto descobri muito, não mais sei, outra foi um coisa filósofo neste que mundo. disse, né? Eu procurei na Nem internet, mas não sempre achei o são os autor. corredores mais Mas me lembra muito velozes do que pastor ganham Cláudio as Scott corridas. Nem A vida é sempre são como os é. soldados Se mais você não gosta do valentes que está ganham as recebendo, muda o que batalhas. está emitindo. Notem ainda que as Você tentou pessoas de mais algumas maneiras sábias e não deu nem certo. sempre têm o que comer Mude a forma. e que as mais Talvez a inteligentes forma nem de falar, sempre de ficam agir. ricas.
de pensar. Notei também né, que as até que pessoas você mais chegue aí num capazes bom nem consenso. sempre alcançam altas E o arrependimento ele tem posições. que vir somente sobre as Tudo coisas depende da sorte e erradas. da ocasião, Aquilo que você pois fez de ninguém bom, sabe quando a hora da desgraça mesmo vai que chegar. você sabe Como que aves ao que final caem de não deu repente certo, na não foi da maneira armadilha, como você ou como esperava, peixes apanhados na rede, o importante é que nós você também fez. Você podemos fez a cair sua na parte, desgraça não é? quando menos Fez aí esperamos. o que você tinha que ter feito. Há mais Talvez um uma coisa que eu aconselhamento, vi e que é um talvez uma bom ajuda para exemplo de alguém, como neste mundo não se dá valor um à ajuste, sabedoria. né, na nossa vida, e Havia uma pequena isso venha para cidade onde você morava como pouca grandes gente. tesouros no seu Com o seu coração. exército, Tenha um um dia rei maravilhoso, uma poderoso semana de atacou a vitória, cidade. que Construiu vocês rampas de possam ataque em viver esse redor dia dela de e trabalho, se de preparou para estudos, de derrubar as suas família, muralhas. certos, né, de Morava ali que um homem que era pobre, tudo isso que mas acontece na nossa muito vida é porque Deus tem inteligente. nos Era suportado. tão Se você abre inteligente os seus que poderia armários ter salvado a e a sua cidade. geladeira, você pode Acontece que observar que ninguém Deus lembrou preparou dele. os celeiros dele para você. Se você vai para o seu trabalho, ele preparou aquele lugar para você. Eu Então, sempre se tem achei alguma que a coisa ruim sabedoria ali, é melhor do que a ore, força. apresente, Mas ninguém mostre para acredita Deus que que uma você pessoa está pobre descontente com pode aquela ser sábia dificuldade e que e ele ninguém transforme presta o ambiente. atenção Ele no que ela faz isso. diz. Das duas, É uma, ou melhor ele vai ouvir as transformar o palavras ambiente que você calmas de está, uma ou ele vai pessoa tirar do sábia ambiente que do você que os vive, gritos de um para que líder você numa reunião de esteja em tolos. outros lugares. Mas A enquanto você sabedoria estiver lá, vale mais do que armas seja de sal e guerra. luz. Amém? Mas Um uma beijão, decisão gente. Deus errada abençoe pode e estragar até os amanhã. melhores planos. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia. Deus abençoe. Obrigada. Bom dia, Amém. gratidão, até amanhã. Amém, Obrigada, Cláudia. bom Palavra dia. poderosa. Bom dia, gente. Um beijo no coração de cada um. Possamos ter um dia iluminado e abençoado em nome de Jesus.